Então, pessoal, nós estamos começando esse podcast aqui com a presença aqui do nosso querido friend, nosso irmão Daniel. Daniel, ele tem o site Escriba do Reino, né, os projetos que ele tem feito e as ideias, os planos que ele tem sido direcionado por Deus para fazer aqui com a nossa literatura, nossa literatura cristã aqui do Brasil. Então, eu queria que ele se apresentasse, dissesse o nome dele, de onde ele é, e falasse o que ele sentir, né, no coração nesses primeiros minutinhos. Uma boa noite a todos, boa noite a você, Anderson, a todos que estiverem ouvindo. É uma satisfação estar aqui nesse podcast, sendo aqui ouvido, né, nesse momento, concedido por Deus. É uma alegria para mim, né, poder falar desse projeto que Deus tem posto no nosso coração. Creio vir da parte dele e por isso me sinto muito alegre em poder falar. Bom, meu nome é Daniel de Queiroz Moraes. Eu moro na cidade de Penápolis, no interior do estado de São Paulo, região noroeste, né? Aqui é conhecida como a cidade princesinha da região. Bom, como eu tenho que falar um pouquinho de mim, eu posso dizer que eu comecei a buscar o Senhor ainda muito novinho, uma idade de aproximadamente uns 7 anos. Logo que comecei a aprender a ler, uma das coisas que mais me tocou na minha experiência foi saber que Deus havia escrito um livro. E se Deus havia escrito um livro, a minha pergunta era por que quase ninguém lia. Aquilo ficava me incomodando ainda criança. Eu nasci num lar evangélico, né, num lar onde minha mãe congregava na Assembleia de Deus, meu pai na época era católico, né, hoje também ele se converteu à fé evangélica, mas não tínhamos o hábito dentro da família de fazer a leitura da Bíblia. E aí, de vez em quando, escutando programas evangélicos na rádio, aquilo foi atraindo meu coração e eu via a Bíblia e eu falava, mas se aquilo é um livro que Deus escreveu, por que ninguém lê? E assim que eu comecei a ler na escola, a minha primeira experiência assim, que me fascinou foi abrir a Bíblia em Gênesis e começar por onde todos que começam iniciam, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu lembro que aquilo me impressionou tanto que eu li o livro de Gênesis praticamente no mesmo dia. E aí depois eu falei, bom, amanhã eu vou ir para o final, porque agora que eu sei como tudo começou, eu preciso saber como tudo termina. Aquela ansiedade da criança, eu corri para o livro de Apocalipse para saber como tudo Jesus. terminava. E eu li de Apocalipse 1 a 22, no mesmo dia também, fiquei impressionado com as imagens, com as Quantos anos você tinha, profecias. Dani? Era cerca de 7 anos de idade. Que tremendo. E aquilo me comoveu, eu até sonhei com aquelas imagens à noite, eu falei, meu Deus, é desse Uau. jeito que tudo vai acabar, então, puxa vida, né? Não entendi muita coisa, mas aquilo ficou dentro do meu coração. Cresci, continuei fazendo leitura da palavra de Deus, da Bíblia, falando de Jesus aos meus amigos, dentro de casa, para minha família, e na escola todo mundo até achava que eu ia virar padre, porque eu não parava de falar da Bíblia, e qualquer oportunidade que dava, meu prazer era falar do céu, e falar de anjos, e de que Jesus ia voltar. Eu não sabia, mas agora, considerando que Deus sempre tem um plano na nossa vida, uma das coisas que mais me impressionou na Bíblia foi a profecia bíblica em si. E eu não sabia que talvez haveria um chamado de Deus na minha própria vida, mais para frente, para trabalhar e servir ao Deus vivo e verdadeiro, né? Exatamente nessa área, com estudos, com livros que pudessem desvendar não só o aspecto profético, mas sim o eterno propósito de Deus em Cristo, né? Dentro do qual se enquadra a palavra profética de Deus. Eu não sabia, mas Deus estava me preparando o coração desde aquela época, bem novinho, para esse caminho. Hoje eu consigo discernir dessa forma. E cresci na minha adolescência, conheci alguns irmãos que me ajudaram mais do que eu podia ser ajudado no grupo onde eu estava. Na palavra, comecei a congregar com eles. Eles me apresentaram literaturas que eu considero de grande peso, né, com autores como Otmani, que é bem conhecido hoje na língua portuguesa aqui no Brasil, no nosso país e também no mundo todo. Os livros deles são muito conhecidos como livros de uma densidade espiritual bastante importante
né, para todo que quer ter uma vida madura em Deus. Junto com ele também outros livros e outros irmãos que foram chegando, porque uma coisa que tem sempre nos escritos de Watchman é que ele fala dos autores que o ajudaram. Quando eu cheguei a ter meus 15 anos de idade, eu já tinha feito quase um estudo sistemático do Pentateuco, das profecias bíblicas, tudo auxiliado por esses autores e esses livros, e com os irmãos que eu congregava na época, né, que tinha nos introduzido nesse tipo de literatura. Eu descobri um site que eu vou fazer menção aqui, até mesmo para as pessoas que quiserem acessar. Mais ou menos por essa época eu conhecia o trabalho da Editora dos Clássicos, né, ali sobre o presidir do querido amigo, irmão Gerson Lima, né, que estava conduzindo ali aquela obra, e aí então eu entrei em contato com esses irmãos e comecei a comprar aqueles livros. Conheci outros irmãos e autores, né? É uma longa história, não dá para relatar tudo aqui. E através disso, eu fiquei impressionado com principalmente o movimento dos escritores clássicos do século XVIII e XIX, início do século XX. E eu fiquei assim impressionado a ponto de dizer, meu Deus, por que ninguém no Brasil conhece? Hoje, se você consulta nomes, né, dos autores renomados no meio evangélico cristão, são alguns pregadores de destaque da linha pentecostal ou da linha reformada, mas esses autores que hoje são renomados foram ajudados por esses escritores que o povo de Deus no nosso país quase não conhece. E eu falei, puxa, mas por que isso tem que ser assim? Se esse conteúdo mais denso, que eu já via na Editora dos Clássicos, na Editora Tesouro Aberto, em outros editores que estavam trabalhando, publicando alguns materiais, se esses escritores são tão importantes, por que não tem uma abertura para que eles sejam divulgados e conhecidos? E aí eu comecei, mas na verdade no princípio, eu vou concluir aqui essa parte falando da minha pessoa e da editora, do trabalho, eu comecei a princípio buscando em sites, como que respigando na internet, tudo que eu conseguia achar desses nossos irmãos, desses autores com quem nós temos trabalhado. E, como é que eu posso dizer? Achei bastante coisa. Mas longe de mim, eu não tinha pretensão nenhuma na minha própria capacidade de ver as coisas, de ter uma editora, de trabalhar, de traduzir nada, né, para abençoar também a outros, mesmo porque eu achava que isso era muito, usando um termo aqui, muita areia para o meu caminhãozinho. Mas quem sou eu, né? Eu aprendi a falar espanhol, castelhano com vários irmãos da Argentina, do Paraguai, com quem eu pude conviver um tempo, mas nunca me dei bem com o inglês. Nunca foi uma língua que eu dominasse. Eu leio alguma coisa, mas muito pouco, né? Não é, eu tenho aprendido a ler mais ou menos 50% de um texto, se eu pegar, mas de ouvir e falar, não tem condição. Estou sendo aos poucos capacitado por Deus para isso. Então eu nunca pensei em ter, né, um trabalho editorial. Eu pensei em começar a traduzir para o meu próprio estudo, para poder ajudar as pessoas mais perto de mim. E o que acontece? Eu lembro de um episódio em que eu estava sentado após uma reunião com os irmãos, assim para mim, meu irmão, essas coisas, nós estamos comentando algumas profecias bíblicas, ele falou, essas coisas são tão tremendas, pena que ninguém quase estuda, né? Tem tanta coisa disso, mas está tudo fora do nosso idioma. Eu falei, exatamente. Aí eu mostrei uma lista de livros que tinha para ele, e eu falei, quem lhe dera se isso tivesse traduzido na nossa língua. Quem sabe um dia, né? Quem sabe Deus levante alguém. E eu falei, mas nós não temos condição, isso é muita areia para o nosso caminhãozinho. Dei risada, né? Quem lhe dera se um dia isso fosse possível. E sabe aquela coisa que Deus fez com Sara quando ela riu? Eu fico pensando, como diz o nosso saudoso irmão Christian Shen, que Deus é um Deus de humor. Deus gosta de usar, né, essa nossa ludicidade para imprimir a sua solenidade naquilo que é lúdico nosso. Com aquele coração assim, falei, mas isso nunca vai ser possível, isso é muita coisa para a gente. Irmãos, eu comecei, sabe, todos vocês que me ouvem, irmãos e amigos aí, qualquer que estiver me ouvindo, essa é a história como aconteceu. Eu comecei a traduzir para o meu próprio uso, mas esse que era para o meu uso eu passava para um irmão, para um outro, aí de repente outros irmãos foram entrando e falaram, não, mas a gente pode ajudar com isso, eu posso ajudar com isso, eu posso ajudar com aquilo. Um ajudava com tradução, o outro ajudava com publicação em site, e a princípio assim, só numa página que ele já tinha pronta, o outro divulgava, e acabou que Deus foi providenciando soberanamente. Nós estamos com esse trabalho editorial,
e publicando os mesmos livros que eu achava que era demais.